Depois de muitos anos que eu falo num congresso de jovens, acho que eu falei lá em Formosa do Rio Preto há muitos anos, na Batista Missionária. Para começar, eu quero agradecer, né? A gente tem que agradecer, porque gratidão é uma coisa fenomenal. E eu quero agradecer ao pastor Rony e a sua família. O pastor Rony é muito querido, né? Muito querido, Lorena, B, pastor Vivaldo, a irmã Marlene também. Os líderes dos jovens, e aqui não tem um líder nem dois, né? Mas tem 9. Então isso é muito bom, tem um monte de líder de jovens, é maravilhoso ter todos esses líderes tomando conta. E eu vi como eles estão empolgados, envolvidos e trabalhando durante esses dias. Eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu acordei. E todo dia de manhã, quando você acorda, somente o fato de você acordar já é um motivo de gratidão a Deus. Porque muita gente naquele dia não acorda. E você acordou, então que maravilha, é um tempo de gratidão a Deus pela vida, pelo dom da vida, pelo presente da vida. Agradecer a todos os jovens, adolescentes e a igreja pelo convite, confiar em mim para trazer a palavra nessa noite, né? Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. Você não vai ouvir nada novo nessa noite aqui. Não vai ouvir nada para dizer, uau, nunca tinha ouvido isso antes. Não vai acontecer. Tudo que você vai ouvir aqui hoje, você já ouviu sim antes. Se você frequenta a igreja, se você lê a Bíblia, você vai ouvir o que você já ouviu, mas às vezes nós precisamos relembrar. Precisamos relembrar de coisas que a gente já sabia. Agora tem uma coisa que, apesar de não ter nada novo no que eu vou falar, é importante dizer que esse tema que vocês escolheram é um tema incrível. Nadando contra a maré do mundo. Como é esse em inglês mesmo? Fantástico, né? Porque está aqui na nossa blusa, né? Não siga o fluxo, né? Não siga o fluxo. Don't go no which não siga o fluxo. Não siga o fluxo. Nade contra a maré. E a ideia dos peixinhos é fantástica, né? A gente tem os peixinhos todos aí E aí legal essa coisa que a Bruna falou, de que o peixinho azul aqui, ele está desgastado, né? Porque nadar contra a maré não é fácil, né, gente? Você ir contra a maré. Quem aqui conhece a praia, né? E eu estava pensando, sentado na praia, no final de tarde, em Itapuã. Lembraram da música? Dorival Caymmi, né? E aí ali na praia de Itapuã, no final da tarde, ou em qualquer praia que você vá, no final do dia, geralmente, na maioria delas, o mar está bem tranquilo, né? Então vem o fluxo, e ele traz muita coisa, a maré traz muita coisa, né? Aí ela deixa tudo aquilo na praia e ela volta, fluxo e refluxo, fluxo e refluxo. E aí como é que o mundo funciona? O mundo funciona no fluxo, vai, e no refluxo, volta. E aí o que é que Jesus falou com a gente, o que é que Paulo disse nesse texto, de Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando a maré estiver no fluxo, você que é crente, vai no refluxo. Que loucura. E quando ela estiver no refluxo, você vai no fluxo. Você vai estar contra o mar. E quem foi num dia de praia, com um pouquinho de maré mais agitada, você sabe que tem aquele pulinho, né? O pulinho, porque se ela te pegar, a pancada é feia. Você cai naquela água, você bebe água salgada, seus olhos saem vermelhos desse, é desopura aqui, fluxo. E aí o que está dizendo o texto é assim: não siga o fluxo da maré, e não siga o refluxo da maré. Quando ela for, você volta. Quando ela voltar, você vai. Glória a Deus. É fácil isso? Não, é muito difícil.
Por isso que tem aquele senhorzinho lá, o caçambeiro, né, o rapaz da carroça, que diz que é muito difícil ser evangélico. Não sei se vocês já viram. Não pode beber, não pode fumar, não pode ir em festa, não pode xingar, não pode mentir, não pode roubar, não pode dar golpe nos outros, não pode enganar ninguém e ainda corre o risco de ir para o inferno. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Aqui está projetado, né? Eu estou usando a versão NVT. A versão NVT, nós vamos hoje falar sobre Romanos 1 e 2. Amanhã, nós vamos falar em Romanos do 1 ao 8. Vamos ficar no mesmo texto, nesses 2 dias. E esse texto é incrível, maravilhoso. Eu fui de férias para Irará e fiquei lendo e anotando. E voltei de férias e no tempo que eu pude, né? A gente está no cartório com muito serviço nesse período agora, que a gente vai fazer uma eleição municipal. Mas assim, esse texto me empolga e fala muito com cada um de nós. E com certeza Deus vai falar conosco pela sua palavra nessa noite. Diz assim o texto: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, aqui está a tua santa palavra, meu Pai. Aqui estão os teus filhos que vieram para ouvi-la. E eu sou teu servo, Pai. E te peço por misericórdia e bondade que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como você ficaria se visse uma pessoa passando na sua rua, pegando fogo, mas sem se queimar, sem se consumir? Você está na porta da sua casa e passa alguém e você percebe a pessoa em chamas. Essa pessoa está queimando, mas ela não se consome. Tem chamas envolvendo a pessoa, mas ela continua caminhando, sorrindo, conversando, pedalando bicicleta, sei lá o que ela está fazendo. Você vai achar muito estranho. A Bíblia conta um episódio desses que aconteceu com Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro num deserto, num campo, e de repente ele viu uma planta, um arbusto pegando fogo. E ele se aproximou do arbusto e viu que o arbusto não se consumia. Ele achou muito estranho. E naquele dia Deus falou com ele ali. Hoje, nessa noite, nessa palavra que Deus vai nos dar, ou que já nos deu, Ele quer que sejamos como arbustos, como aquela sarça queimando diante dele. E eu brinquei com o Lípio dizendo que o tema está relacionado à água, mas nessa noite nós vamos falar sobre fogo. Diga amém. O tema está relacionado à maré, ao fluxo da maré, mas hoje vamos falar sobre esse sacrifício vivo, esse arbusto que vai queimar, mas que não vai virar cinza. Deus quer que a gente seja como aquela sarça de Moisés. Deus quer que a gente esteja em permanente combustão, envolvido por chamas, mas chamas que não consomem. E eu posso até dizer chamas que as pessoas olhando para nós não veem, não percebem, mas nós, dentro do nosso coração, sentimos essa chama arder, sentimos esse poder de Deus queimar, sentimos esse Espírito Santo se movendo dentro de nós. É claro que não é no sentido literal, não é combustão literal, é combustão espiritual. E essa combustão, ela vai nos fazer nos entregar a Deus, vai nos tornar inconformados com o mundo, vai transformar a nossa mente e vai gerar uma incrível experiência
do crente com a vontade de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram os filmes do Quarteto Fantástico. São 4 super-heróis. Tem lá o Coisa, aquele grandão, né? Todo de tijolo. É da Marvel, né? Criado por Stan Lee. Tem também no Quarteto Fantástico, tem a Mulher Invisível, se não me engano, mas tem o Tocha Humana. E um dos atores que faz o Tocha Humana é o Chris Evans. E é interessante que o Chris Evans, quando ele pega o poder, ele diz assim: em chamas! E ele sobe queimando. O meu sonho, o meu desejo é que vocês saiam daqui nessa noite não gritando, senão vão estranhar na rua. Eu já achava que eles crianças não tinham juízo certo. E agora te confirmo, porque estão pela rua gritando: em chamas! Mas é isso que Deus quer que a gente seja, que a gente viva em chamas, queimando por Ele. Esse tema é tão importante para fazer a gente voltar, para a gente pensar, para a gente refletir sobre a vida da gente. Se a gente está vivendo em chamas, se a chama, esse fogo do Espírito Santo continua movendo nossa vida, ou se a gente deixou virar cinzas, se esse fogo virou cinzas. E por isso é tão importante a gente nessa noite estar aqui para ouvir essa palavra. Na Inglaterra tinha um grande pregador chamado John Wesley. E quando ele pregava, as pessoas, muita gente ia ouvi-lo, onde ele estivesse. Falava assim: John Wesley está em tal cidade. As pessoas iam para ouvi-lo. E perguntavam a ele qual é o segredo. E ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Repita comigo isso: eu me coloco em chamas, e o povo vem me ver queimar. Você quer isso para a sua vida? Amém? Eu quero isso para a minha vida. Que as pessoas venham ver alguém que está queimando na presença de Deus, com o ardor, o fogo do Espírito Santo. O texto que nós lemos de Romanos fala da vida do crente como um holocausto, como um sacrifício oferecido a Deus, nos versículos 1 e 2. E para ir contra a maré do mundo, eu quero falar de 3 coisas nessa noite, que esse texto de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 nos mostram. Vamos ver o versículo 1 primeiro. O versículo 1, ele diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Corpo aqui não é apenas o corpo físico, é a sua vida completa. Seus sentimentos, suas emoções, tudo entregue a Ele. Que entregue o seu corpo por causa de tudo que Ele fez por você. Na outra tradução vai dizer, e aí diz assim, aliás, continuando, que seja um sacrifício vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Na tradução mais antiga diz: esse é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Paulo está fazendo uma súplica à igreja em Roma. Ele escreve uma carta para os irmãos em Roma e suplica, ele diz: eu rogo a vocês, eu suplico a vocês que vocês se ofereçam a Deus. Paulo está se reportando ao Antigo Testamento, a Levítico, capítulo 1, versos 7 e 8, principalmente, e outros textos, onde o povo era ensinado, ou foi ensinado por Deus, a oferecer um animal para ser sacrificado. Quando alguém pecava, cometia um pecado, naquela época, lá no Antigo Testamento, ele pegava um bezerro, o melhor bezerro que ele tinha, sem nenhum defeito. Ele pegava um cabrito, uma ovelhinha, sem nenhum defeito, e levava ao sacerdote. Era colocado sobre o altar, sobre lenha, tocava fogo na lenha, colocava o carneirinho ou bezerro,
e aquele bezerro queimava. Aquilo é o sacrifício, mas aquele não era um sacrifício vivo. Eu posso dizer que era um sacrifício morto. Matava o animal e depois botava para queimar. Correto? Primeiro mata, não botava o animal vivo no fogo, não. Botava o animal morto na lenha e ele queimava. E a Bíblia diz que quando aquele animal queimava, o cheiro daquele churrasco, diga glória a Deus. Quem não gosta de churrasco? Quem não gosta, né? Mas eu acho maravilhoso, gosto de carne demais. Então, o cheiro daquela carne queimando, eu fiquei pensando, meu Deus, mas era carne assando. Olha como Deus tem bom gosto, né? Que maravilha. Aquela carne chega na narina de Deus, diz a Bíblia, e Deus ficava muito contente. A Bíblia fala que era um aroma suave nas narinas do Senhor. Aí Deus perdoava o pecado daquela pessoa, né? Quando ela queria agradecer a Deus também por dádivas, por bênçãos, ia lá, levava uma oferta, e o sacerdote recebia e também queimava a oferta, e Deus se alegrava. Levítico capítulo 1, 7 e 8 diz assim: os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo, e ali arrumarão a lenha, arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. O animal era morto, colocado ali, o cheiro subia, vinha o perdão. Esse é o sacrifício do Antigo Testamento. Aí Paulo está dizendo ao pessoal em Roma o seguinte, aos irmãos de Roma, já cá no Novo Testamento, muitos anos depois: peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício. Não é para você pegar um carneirinho, não é para você pegar um bezerro e levar para Deus. É para você pegar você mesmo, a sua própria vida, e colocar diante de Deus para ser queimada, para que esse cheiro da sua vida queimando chegue diante de Deus e alegre o coração dele. Pensou nisso? Que é você se oferecendo. Naquela oportunidade tinha um ofertante, a pessoa que ia levar, tinha um animal e tinha um sacerdote. Agora não, é você sozinho. Você é o ofertante, você é a oferta e você é o sacerdote. Você vai diante do Senhor e se oferece como oferta para ser queimada. Oferta para ser queimada. Eu peço que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agradável pelo cheiro que chega diante de Deus. Em Gênesis capítulo 22, versículo 6, Gênesis 22, 6, a Bíblia conta o episódio em que Abraão levou Isaque para ser sacrificado. É uma história conhecida pelos crentes. Deus falou: Abraão, ofereça seu filho para mim, sacrifique ele. E aí o texto na Bíblia Viva diz assim: Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. Veja que tem uma tocha de fogo aí, eu estava lembrando do tocha humana. Está tudo ligado aí, eu não sei como, mas aí Paulo pede para você se oferecer, para eu me oferecer, eu me entregar para ser queimado. Isso é o holocausto diante do Senhor. Deus não pede que a gente morra, não é mais para matar o animal, ele fala sacrifício vivo. São pessoas vivas andando neste mundo, vivendo neste mundo, que se entregaram completamente a Deus como um sacrifício para ser queimado, um holocausto ambulante. Aquele arbusto lá que Moisés viu, que queimava e não se consumia, é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Pense nisso. Pense assim, eu tenho que pensar se a minha vida está assim. Você deve pensar agora se a sua vida é essa vida que queima diante de Deus, na presença dele.
E enquanto queima, ela exala um cheiro no ar. E esse cheiro chega à presença de Deus. E a Bíblia diz que esse cheiro também chega diante das pessoas, porque diz que nós temos o cheiro de Jesus. Oh, glória! Não é natura, nem odora, nem... Oh, glória! A Bíblia fala assim, vocês têm o perfume de Cristo. Sabe o que é um cheiro? É o cheiro de Cristo. Quando a gente chega num lugar, é para ser o cheiro de Cristo. É para ser a bênção, o abençoador. Não é verdade? Nós temos o cheiro de Cristo. Cada um de nós deve se entregar a Deus dessa forma. Quando a gente se entrega, parece que a gente perde, né? Porque eu fui e me entreguei em sacrifício, eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Mas Jim Elliot falou uma frase que eu amo repetir: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão da sua vida, porque quem pode reter sua vida? Ninguém pode, para ganhar aquilo que não pode perder. A presença de Deus é salvação eterna. Jesus em Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar sua vida, vai ter o quê? Vai perder. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida pelo Senhor, a encontrará. Não é morrer, mas é viver para Cristo. Paulo em Atos 20, 24 diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não considere a sua vida por grande coisa. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, faça comigo o que o Senhor quiser. Quebre as amarras que lhe prendem ao mundo, a você mesmo, ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo, às coisas desta vida. Diga assim: eu estou aqui, eu me coloco diante do Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu estou disposto, Senhor, estou disposta, Senhor, a me colocar na mão do Senhor. Só me diga o que eu devo fazer e eu farei, porque eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero ser uma tocha humana. Eu quero ser um arbusto queimando na sua presença. Glória a Deus. Quer nadar contra a maré do mundo? Então entregue sua vida a Ele completamente hoje. Mas, irmão, eu já sou crente. Eu também sou. E tem tanta coisa que eu preciso entregar. Você pensa que o tempo é para ser crente, você já entregou tudo? A gente fica segurando, retendo ali, isso não, né? Entregar. Essa é a primeira coisa. Em Romanos capítulo 2, 12, 2, Yasmin, né? Nós temos aí o 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Para nadar contra a maré do mundo, primeiro a gente se entrega como sacrifício a Deus. Segundo, a gente passa a viver numa inconformidade com o mundo. Você se torna uma pessoa inconformada com o mundo. Você não aceita as coisas do mundo. Na minha tradução diz: não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Em outra tradução diz: não se amolde a esse mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Antigamente eu pensava que conformar aqui era ficar conformado, né? Estou conformado com o mundo. Não, mas não é isso. É tomar a forma do mundo, é seguir o padrão do mundo. Esse é um ponto da inconformidade, não se conformar. Segundo os dicionários, inconformismo tem a ver com antagonismo, com oposição, com discordância, com incompatibilidade. Aí eu lembrei da musiquinha. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa do crente. Não é legal? Todo mundo conhece essa musiquinha, não, né? Como é que é ela ali? Como é que começa?
É diferente. Não pode haver nenhuma comparação. Meu irmão, é diferente. Existe uma incompatibilidade entre a festa do mundo e a festa do crente. Aí vai dizer como é a festa do mundo e a festa do crente. E eu vou dizer a vida do mundo e a vida do crente. Existe uma incompatibilidade. E aí você pode se divorciar do mundo hoje. Vá diante do juiz e diga: eu me divorcio do mundo porque incompatibilidade de Deus. Não é isso? Essa palavra para divórcios, incompatibilidade. Nós não somos compatíveis. Eu quero uma coisa, ele quer outra. Há incompatibilidade entre o crente e o mundo, entre o crente e o fluxo da maré que aí está. Eu vi também que essa palavra inconformismo tem a ver com divergência. E eu não sei se vocês assistiram a série de filmes Divergente. Divergente, Insurgente, Convergente. Quem assistiu? Alguns assistiram. Eu não sei se vocês lembram que lá no início tem aquela menina, a Beatrice. Beatrice, eu não sei falar inglês então. Beatrice mesmo. E ela é uma menina, eles fazem um teste. Chega uma idade, os jovens fazem um teste para saber em que facção vão ficar. Na cidade de Chicago tem várias facções. De acordo com suas habilidades, você vai viver numa facção. E aí a Beatriz, ela faz o teste dela. E no teste ela não se enquadra em nenhuma das facções. Ela tem habilidades para todas as facções. Então ela é considerada uma divergente. Divergente porque não se enquadra. Divergente porque está fora do padrão. E eu pensei, é isso que Deus quer. Que nós sejamos divergentes em relação ao mundo. Não nos enquadrando neste mundo. Sendo alguém que não é aceito, que não passa no controle de qualidade do mundo. Alguém que o mundo não aceita. Você quer ver uma coisa? Você acha que o mundo aceita você? Só aceita porque você não abre a boca e fala o que a Bíblia diz. Toda vez que a gente fala alguma coisa que a Bíblia diz, as pessoas não gostam. Eu acho interessante lá no Instagram. Eu posto alguma coisa que a pessoa não gosta, eu posto 1000 coisas e ninguém fala nada. Só olha. Aí eu posto um negócio, o povo não gosta, o povo começa a questionar. Ah, mas isso, mas aquilo, cala a boca, né? O que é que você tem que se meter, né? No meu Instagram? Eu posto o que eu quero, né? Coloque alguma coisa lá que o mundo não aceita hoje. E eles vão tentar criar uma polêmica com você. Vão tentar polemizar, né? Eu geralmente não respondo nada. Fico calado, digo, tem emoji, né? Emoji? Bota emoji, ó. Legal, aqui não é lugar de discutir. Mas o mundo não aceita. É incompatível. Vamos avançar. Há quem pense, talvez, que nos dias de Roma o mundo era melhor. Irmãos, não era. Às vezes você fica pensando assim, o mundo de hoje está horrível, o mundo está podre, o mundo está terrível. Aí eu fui ler, não tive coragem de trazer para vocês. Eu fui ler um texto sobre Roma nos dias de Paulo. E aí tem um texto de Suetônio, um escritor daquela época, falando sobre Nero, como Nero vivia, como era a vida de Nero. E eu não tive coragem de trazer o texto para ler para vocês. Sério? Mas irmão, isso está tão ruim hoje. Pois é, no tempo de Nero você não imagina como estava. Na Roma de Paulo, a promiscuidade, a devassidão, era de um nível tão elevado que você não imagina. E eu não tive coragem de expor o texto para vocês. Falei, isso aqui eu só posso falar, não posso mostrar o texto. Quem quiser que vá pesquisar lá na internet, né? Como era Roma nos dias de Paulo, na antiguidade, no primeiro século, né? Ou antes do primeiro século do cristianismo ali. Roma era um lugar terrível. E aí eu não li o texto. Paulo está falando com essa igreja: não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Paulo conhece Roma, conhece Nero, conhece aquela sociedade. Não era pior, não era melhor do que essa. Não se iluda. O mundo sempre foi mau. As pessoas nascem contaminadas pelo pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Deus destruiu esse mundo por causa da maldade do coração do homem lá atrás. Sodoma e Gomorra, dilúvio, destruições por causa da maldade humana. Continua ruim, mas talvez não esteja pior, porque o homem continua sendo homem desde a queda, desde que Adão resolveu que ele podia ser igual a Deus.
Não era fácil para eles em Roma e não é fácil para nós aqui hoje. Não é fácil ser crente. Não é fácil ir contra o fluxo, mas nós podemos ir contra o fluxo, porque Deus está conosco. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo mora na sua vida, mora dentro de você. Deus mora em você. Então a gente consegue sim ir contra o fluxo deste mundo, porque maior é o que está do que aquele que está. Oh, glória! O crente não cabe no molde do mundo. Eu não sei fazer bolo. Fiz um na minha vida já. Estava em casa um dia, permitam que eu conte essa experiência fenomenal, gastronômica. Estava com a Eliane, e aí eu estava no Instagram e vi lá um reel, em que se ensinava a fazer um bolo de leite. Num reel, bem curtinho. Eu saí quietinho, fui para a cozinha e comecei a separar as coisas. Ela desconfiou. Menino quieto, tem alguma coisa errada, não é? Quando a criança faz silêncio, está aprontando. E aí ela veio, parou, o que você está fazendo? Eu falei, eu vou fazer um bolo. Aí ela veio e falou, posso lhe ajudar? Claro, para me ajudar. Eu não ia conseguir fazer, né? Ela aí me ajudou e aí consegui fazer o primeiro bolo, muito simples, viu? Nem lembro mais como é, mas é muito simples. Bate no liquidificador e tal, unta lá a forma, coloca aquela massa que você bateu no liquidificador, bota para assar em 180 graus, eu acho. Sai um bolo delicioso. Inclusive vocês foram lá em casa e viram o bolo, não foi mais que ninguém comeu. Eu tive que comer o bolo sozinho. Eu achei uma maravilha e eu nunca vou esquecer essa experiência gastronômica, né? Quando você bate um bolo, a massa do bolo, e coloca dentro da forma, a massa maleável entra na forma e toma a forma da forma. Paulo está dizendo assim, não seja maleável, a ponto de tomar a forma da forma do mundo. Seja revoltado com isso. Não aceite. Diga não, a forma é redonda, pois eu vou ser um bolo quadrado. E como é que consegue isso? Por isso que o peixinho está todo destruído. Porque o peixinho está tentando fazer uma coisa que não dá para ser feita. Somente com Deus fazer um negócio desse. De você estar dentro de uma forma. Porque o molde está aí, um molde enorme. Está todo mundo dentro desse molde. Dentro desse oceano. Todo mundo no fluxo e no refluxo. E aí os crentes estão lutando contra a maré, nadando contra a maré. Você não passa no padrão de qualidade do mundo. Diga amém. Amém. O cristão não pode passar no teste de qualidade do mundo. Quando o mundo faz um teste de qualidade, aquelas bancadas de teste de qualidade, né? Tá bom, tá ruim, joga fora. Tá ruim, joga fora. Já viram isso? Aquela esteira com o produto, e o pessoal do controle de qualidade vai olhando o que tá bom, vai passando, o que tá ruim, joga fora. Você é para ser jogado fora. Paulo diz assim, eu não considero a minha vida preciosa. E para o mundo eu sou escória. Nós somos o refúgio do mundo. Puxa, joguei vocês para baixo, não tem? Irmãos, poxa, começou tão bem. Bruna jogou a gente para cima, motivação. Vocês vêm agora e diz assim: nós somos o refúgio do mundo. Mas lembra, refúgio do mundo. E de Deus, a elite, a excelência, os filhos de Deus, o povo de Deus, a nação santa, propriedade peculiar do Senhor. E aí levantou a moral? O povo que vai morar no céu. Alguém merece? Deus ama você. Não é, Deus te ama, não pelo que você faz.
Eu perdi a frase agora, mas assim, por mais que você erre, Deus te ama, e por mais que você acerte, Deus te ama. Então não está relacionado a erro e acerto, está relacionado a um amor incondicional. Deus ama você. Você não pode passar no controle de qualidade do mundo. Como é que a gente nada contra a maré? Primeiro, a gente se entrega como sacrifício vivo, tochas ambulantes. Segundo, nós temos que ter a mudança, nós temos que não nos amoldar, não nos conformar com esse mundo, ser diferente do mundo, não estar no padrão do mundo. O mundo fala uma coisa, a faculdade diz que é assim, a escola diz que é assim, o judiciário diz que é assim, mas a Bíblia diz que não é assim. Vale quem? A Bíblia. Terceiro, para nadar contra a maré do mundo é preciso que haja uma transformação radical na nossa mente. Capítulo 12, versículo 2, parte B, diz assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu me converti ao Evangelho no ano de 1984, numa igrejinha numa rua de lama, uma rua sem calçamento, sem asfalto. E lá naquela época, quando a gente se convertia, não tinha muito essa coisa de mudança interior, não, de transformação, mudança de mente, era mudança do comportamento só. Então a gente se convertia no domingo, na segunda-feira a gente dava as bermudas, chuteira, revista em quadrinho, a gente entregava tudo, dava ao povo ou queimava, porque era tudo pecado. E a gente, eu me lembro bem, que isso tem 40 anos, viu gente? E é uma igreja pentecostal, né, onde eu me converti, graças a Deus por ela, estou aqui hoje por causa daqueles irmãos. Mas esse era o pensamento daquela época, era uma mudança exterior. E aí a gente precisava comprar um sapato de bico fino, uma calça social e uma camisa social, se possível de manga longa. Aí você passava no lugar, estava um camarada de sapato de bico fino, calça social e blusa de manga comprida e com uma enorme Bíblia debaixo do braço. E aí eu estava em Feira de Santana, né? Imagina, eu não estava não, é hipotético isso aqui. Eu estava em Feira de Santana, desse padrão, e vinha um crente e falava assim: meu irmão, você é cristão? Eu sou sim. Aí vi logo que você não é crente. Como não? Como não? Com essa indumentária? Como não? Aí a pessoa contava um testemunho: rapaz, eu estava ali em Feira de Santana, a irmã chegou e falou: meu irmão, você é crente? Ela viu o brilho de Cristo em mim. Talvez sim, talvez não, não sei, mas sua roupa te denuncia. E tinha um bigodinho. Tinha um bigodinho, eu tenho foto assim, com o bigodinho. Pelo amor de Deus. Coisas que a gente guarda no maior sigilo. Era uma calça social, blusa social de manga longa, um sapato de bico fino e um bigodinho e uma grande Bíblia. Aleluia. Aqueles irmãos fizeram uma revolução nesse país, viu gente? Pregaram o Evangelho, né? Muito bom. Mas Paulo fala assim: vocês precisam mudar primeiro, é a forma de vocês pensarem. A transformação inicial é no seu pensamento, na sua mente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las. Verso 16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Fala o final, todo mundo junto, por gentileza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso. Se você tiver a mente de Cristo, você consegue nadar contra a maré. Porque quando o mundo diz uma coisa, você fala: opa, acende lá a luz e vai na Bíblia. Não, a Bíblia não diz isso. Está errado. Está errado. Não vai ser desse jeito. Essa mudança, essa transformação, a palavra metanoia, é um salto na forma de pensar. Você não pensa mais como uma pessoa comum, agora você pensa como um filho de Deus. Interessante que nos estudos para essa reflexão dessa noite,
Eu vi lá em algum lugar que essa palavra transformar aqui, transformai-vos, é a mesma palavra de transfigurar. É aquela mesma palavra de quando Jesus estava com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jesus se transfigurou diante deles. Jesus ficou todo iluminado diante deles. E eles ficaram assombrados. Pedro ficou feliz da vida. Senhor, vamos fazer cabanas aqui. Jesus transfigurou-se diante. E essa mesma palavra, transfigurar, transformar e transfigurar. Transfigurar é uma mudança completa, uma mudança imensa que pode acontecer na nossa vida. A transformação é uma transfiguração do nosso jeito de pensar. É uma mudança absoluta, radical do jeito que a gente pensa. A gente passa a pensar diferente. Mas eu não sei se você sabia, as maiores prisões da sua vida, elas são prisões mentais. Tudo está aqui, na sua mente. Tudo está nos seus pensamentos. É aqui que a gente fica preso. É aqui que a gente tem ponto de vista errado. É aqui onde estão os sofismas. O sofisma é um entendimento que parece correto, mas é errado. E que você repete como algo certo. Então você ouviu, você acha que aquilo é certo, você defende aquilo, mas você descobre que isso está errado, que não é exatamente daquele jeito. Os sofismas são colocados pelo diabo para enganar o ser humano. E a maioria das pessoas vivem dominadas por sofismas. São argumentos falsos, argumentos mentirosos que podem prender a sua mente. E aí, quando a gente tem a mente de Cristo, quando a nossa mente é transfigurada, a gente deixa de ser escravo dessa mentalidade mundana e errada. A gente passa a ser livre. Quando sua mente é transformada, você passa a ser livre. Jesus transformou você, transformou sua vida. E se Ele não transformou sua vida ainda, Ele quer transformar você, quer transformar a sua vida. Abra hoje o seu coração, abra a sua vida, diga: Senhor, estou aqui. E eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero que a minha vida esteja nas suas mãos. Eu quero que o Senhor me conduza. Eu quero que o Senhor me leve daqui para frente. Eu quero que o Senhor controle o meu ser, a minha história. Eu quero que você saiba que Ele está aqui. Amém? E Ele não está aqui porque nós somos pessoas boas. Ele está aqui porque Ele é cheio de misericórdia. Capítulo 12, versículo 1. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo que vocês entreguem o seu corpo como sacrifício vivo. Que vocês não se amoldem a este mundo. Que vocês tenham sua mente transformada. Pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês que vocês façam isso. Paulo está dizendo. Tem coisas que prendem você. Que coisas prendem você? Pensei. Que coisas prendem a sua vida hoje que impedem você de servir a Deus de forma leve, e livre, e santa, e desprendida? Que coisas prendem você hoje? Peça a Deus para quebrar essas amarras, para romper essas correntes, esses laços. Peça a Deus para libertar você. Amém? Amém. Ele é capaz de fazer isso. Ele pode fazer isso. Mudar a nossa mente e mudar o nosso coração. Para encerrar, no finalzinho do versículo, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim: a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que significa a palavra experimentar? Experimentar significa provar. Significa testar.
E a palavra está muito ligada àquele especialista em algum tipo de material, algum tipo de... Por exemplo, o cara que é especialista em metais preciosos. E você leva lá uma corrente, uma pulseira. Você fala que é de ouro, comprei essa pulseira e tal. Quero saber se realmente qual é o quilate. E o especialista ele põe aquele óculos, né? Põe aquela lupa lá e tal. Ele vai dizer, vai fazer os testes necessários. O que Paulo está falando é isso. Experimentar é fazer, é testar, é provar, para ver a autenticidade, para ver se é genuíno ou não. E aí eu pensei numa coisa que eu gosto, eu pensei em café. Quem gosta de café aqui? Quem toma vinho, eu não tomo, viu? Para avisar lá. Mas quem toma vinho, eu vejo, né? O cara põe o vinho assim, naquela taça, aquele pouquinho só, o cara faz assim, negócio chique, né? Cheira e toma o gole e segura na boca, né? Faz aquele movimento com o vinho aqui para sentir todos os sabores possíveis. Porque as papilas gustativas, elas são diferentes de acordo com o lugar da boca, né? Elas são, então, para sentir todo o gosto do vinho. E aí ele bebe vinho depois de saber disso. Eu pensei no café. Você pega um café bom, um café gourmet, você põe na boca e guarda um pouquinho. E aí você engole. Saborear. Provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu quero isso. Eu quero que a vontade de Deus na minha vida seja como saborear esse café gourmet que eu gosto tanto. Mas às vezes a vontade de Deus parece que eu não gosto tanto dela, não é? Porque a gente não faz isso. Saborear essa vontade, experimentar, vivenciar. O pastor John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Irmãos, a vida cristã não pode ser um fardo. Essa caminhada não é um fardo, é um presente, é uma dádiva, é uma alegria. Ser crente é a coisa mais maravilhosa do mundo. O cara que me levou a Jesus no ano de 1984, eu era um guri de 16 anos. Ele me perguntou: Edilson, você já leu a Bíblia? Eu disse: já li a Bíblia. Naquele mesmo ano eu fui para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá em Irará, aquela igrejinha lá do bigodinho, da calça social e sapato de fino. E aí eu aceitei Jesus na quinta-feira de noite. O pastor perguntou: você quer ser crente mesmo? Eu falei: quero. Então se ajoelha aí. Era bruto o negócio. Hoje você chama, né, e tal, agrada. Não tem isso não. Passei 2 anos para ser batizado, porque eu jogava bola escondido e tal. Agora na Covid, o meu pai na fé faleceu, José Antônio Martins da Silva. E eu fiz um poema para ele, postei lá no Facebook. E eu disse: José Antônio, não lembro mais do poema, mas a essência, me deu o maior presente que uma pessoa pode dar a outra. Ele me apresentou Jesus Cristo. Tem 40 anos que eu estou andando com Jesus. Eu aos trancos e barrancos, Jesus me puxando assim, vem. Mas tem 40 anos que eu conheci Jesus. E eu posso dizer, não tem sabor melhor na vida da gente do que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé e vamos orar. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, Pai.
por esses jovens, por esses irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram louvar o Teu nome, falar contigo e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos todos os dias nadar contra a maré do mundo, Senhor. E para isso nós queremos nos comprometer diante de Ti, a sermos sacrifício vivo, a não nos amoldarmos ao mundo, a termos a nossa mente transformada, para podermos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho. Muito obrigado, gente. Amanhã a gente continua. Amém. Deus abençoe a vida do meu sogro. Amém. Gente, deixa eu só dar mais um recadinho. Nós temos cantina hoje. Então, logo depois do culto, já dobra essa portinha aqui e saboreia esse maravilhoso salgado das nojeiras. Amém? Amém. Quem já conhece sabe a procedência. Vamos ficar de pé? Você foi abençoado por essa palavra nessa noite? Hoje é só o primeiro dia. Imagina o que Deus tem para falar amanhã nas oficinas e na pregação à noite.